Gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o Enem. Eu tô no segundo ano ainda do ensino médio, porém eu já fiz o Enem, como eu treinei esse ano, né? E eu queria falar algumas coisas, alguns apontamentos. Deixa eu só ligar minha luz que tá muito escura aqui no meu quarto. Alguns apontamentos sobre a prova, sobre tudo. Vou colocar embaixo. Um segundo. Nossa senhora! Que caos! Fazer alguns apontamentos sobre algumas coisas. Primeiramente, gente, eu nunca tinha feito provas externas abertas. Algumas provas que eu fiz foram da EPICAR, que eu já fiz 4 vezes, já sou expert, só que tem uma faixa etária, né, de pessoas que podem fazer ou não. Fiz prova para entrar em outras escolas e tal, fiz prova do IFE, mas, como eu falei, tem faixas etárias. E aí eu cheguei lá no Enem, e a primeira coisa que eu fiz antes de entrar na sala foi um senhor. Não sei quantos anos ele tinha, parecia ter uns 50 e poucos. E eu fiquei, uai, que doideira. Que doideira não, mas tipo, que legal. Eu entrei na sala e eu vi alguns adultos, tipo assim, mais velhos, que tinham pareciam ter em torno de 30, 40, 50 anos. Tinha alguns adolescentes, né, mas a maioria parecia ser mais maior de idade. E eu fiquei encantada. Encantada por quê, né? Que coisa estranha. Mas é tipo assim, as pessoas, elas construíram a vida, muito provavelmente já trabalham, já estão sobrevivendo, já alguns podem ter filhos ou não, não sei. Mas elas não desistiram dos sonhos delas. E é muito maluco você pensar que uma pessoa de 50 anos tá fazendo a mesma coisa que uma pessoa de 18 anos. Não falando que a pessoa de 50 anos tá atrasada nem nada. Mas é tipo assim, são pessoas em épocas diferentes que num pequeno momento, numa brevidade ali da prova, elas se encontram na mesma situação, sabe? Tipo, com aquela mesma sensação de, meu Deus, quero ir bem, quero fazer essa prova porque define o futuro, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu achei super legal isso. Tipo, foi bom ver, sabe? Tipo, que as pessoas, mesmo mais velhas, não desistiram de estudar, não desistiram de tentar. Ao mesmo tempo, achei um pouco assustador ter mais velhos do que pessoas mais jovens, porque você fica assim, os senhores, estão buscando estudar, porque talvez no passado não tiveram como e tal. Mas e os jovens? Por que eles não estão estudando também? Porque seria legal se tivesse um equilíbrio ali, os senhores estarem buscando, os jovens também. Aí entra o tema da redação do Enem. As perspectivas sobre o envelhecimento na sociedade brasileira. E aí você fica assim, é mesmo. A gente tem menos jovens, a gente tem mais velhos do que jovens. E os velhos estão no nosso mercado de trabalho, estão no nosso meio estudantil. E isso é muito doido, porque eu concordo, os velhos, idosos, adultos, enfim, tem que estar lá, eu concordo, eles têm que estar ativos. Não é porque eles envelheceram que, sei lá, eles morreram, deixaram de existir, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê uma diminuição dos jovens querendo. Tipo assim, vocês sabem que as nossas gerações são as primeiras gerações mais burras do que as gerações anteriores. Gente, eles podem ser inteligentes, eles podem estar querendo a vida deles, mas os jovens têm que correr atrás também, não é porque os velhos tá aí que os adolescentes não podem estar. Pelo contrário, os jovens têm o dever de estar, entendeu? Não tá podendo desistir, não. Mas é isso. Sobre as impressões da prova em si, eu gostei de fazer a prova de português. Só achei que, tipo, eu sou acostumada com a prova de EPICAR, que são 3, 4 textos no máximo. E são 16 questões sobre. Não sobre cada texto, mas de português em geral. E lá no Enem tinham vários textos, cada um diferente, tipo, não tinha. Tinha uns links, alguns, mas tinha outros, tipo, nada a ver com o geral, assim. Eu achei meio estranho, porque, né, eles podiam aproveitar e pegar um texto maior, igual foi a primeira questão, que é igual o primeiro texto, que foi 5 questões baseadas num textão. Sabe, alguma coisa assim. Mas eu gostei, a prova de português foi super interessante. Agora, a parte das ciências humanas, gente, eu achei meio louco. Porque, não que eu deixe de saber o conteúdo porque tá embaralhado, mas os conteúdos tava tudo assim, tudo misturado. Aí, tipo assim, tinha uma questão que falava de sociologia e filosofia, tá tudo interligado, eu sei. A história e sociologia, história e filosofia, a geografia, eu fiquei, ô louco. A parte de ciências humanas, eu tenho minhas dúvidas de como é que foi, mas a parte de português eu gostei de fazer, foi bem legal.
Só acho que eles poderiam colocar outra coisa. Eles têm os textos, né, de cada questão. E tem os textos lá, inspiradores, sei lá como é que fala, pra redação. Eles podiam facilmente pegar e fazer algumas questões sobre aquele texto. Gente, não matava e já ajudava o estudante que está fazendo prova. Seria menos texto para eles lerem. Porque ele tá lá lendo, fazendo a questão, ele já tá pensando na redação, entendeu? Não custa, repensem, Enem. E outra coisa que... Não, é isso, gente. Aí eu tô meio preocupada com a semana que vem, porque tem muitos conteúdos de matemática que eu não lembro por causa da greve. Houve uma deslocação das aulas para dezembro, janeiro, e aí dezembro, janeiro foi um mês complicado que eu não aprendi nada. Mas é isso. Tô ansiosa, preocupada, mas animada pra fazer a prova semana que vem. E essa coisa de ter 2 dias de prova também é uma loucura, né? Porque, nossa, acabou aí, você pensa, putz, semana que vem... Semana que vem tem mais. É doideira. Mas é isso, gente. Beijinhos, semana que vem eu volto pra atualizar vocês.